Fala aí, rapaziada, muito boa tarde. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo uma visão diferente sobre a palavra do Senhor. Você não vai ver pregação ou explicação semelhante em outro canal, certo? É só aqui no Conhecimento e Libertação, certo? Vamos lá, rapaziada, vou trazer um vídeo para vocês hoje sobre mais um vídeo, digamos assim, né, sobre o ladrão ou malfeitor crucificado lá do Messias, certo? Hoje eu tinha gravado para vocês falando que aquele malfeitor na cruz era o que? Era o trono do Pai, trono de Deus, né? Você busca aí no histórico dos vídeos, vocês vão encontrar eu falando sobre isso. Mas hoje vamos trazer a salvação, digamos assim, que o Messias fala que ele estará no paraíso, certo? Então peguei aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 40, 41, 42, 43, né? Vou pegar aqui por cima e dar uma passada de pano para vocês. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, perdão. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Rapaziada, isso que ele fala aqui tem muito a ver sobre o castigo, né, dos maus caminhos que você trilha na terra. Isso aqui tem muito a ver, tipo assim, não tem castigo pós-morte. O que você faz aqui, você colhe aqui. O que você planta aqui, você colhe aqui. Plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou sofrimento, ou plantou coisa ruim, vai colher sofrimento, certo? Esse versículo pega muito nisso aí, entendeu? Ele mesmo falando, nós estamos aqui pregados, por quê? Porque merecemos. O que nós fizemos, nós estamos pagando aqui, né? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E fala assim, ó: e disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Beleza? Então, superficialmente, rapaziada, dá uma impressão que o quê? Que ele se converteu e o Messias irá levar ele para o paraíso pós-morte, né? O espírito, então, ou a alma, certo? Mas vamos trazer uma visão diferente aqui para vocês, e eu vou juntar com aquele vídeo relatando que esse ladrão que se arrependeu era o trono de Deus, certo? Por quê? Ele, no momento em que ele se arrepende, o Espírito de Deus desce sobre ele, certo? Para cumprir a profecia do livro de Salmos, que falava que ele iria se assentar à direita do Pai, né? À direita do Pai. E a palavra sentar significa fixar, né? Não é propriamente sentar numa cadeira em si, é fixar. Ele se fixou à direita do Pai, que seria o quê? O ladrão. No momento em que o ladrão, ou o malfeitor, como vocês quiserem entender, né? Falar ladrão para ficar mais, digamos assim, acentuado que ele era malfeitor, né? Então, no momento que ele se arrepende, o Espírito do Pai desce nele, né? E ele se torna trono de Deus. E o Messias está pregado no madeiro à direita do ladrão, assim, que se arrepende, certo? Então, rapaziada, por que ele fala assim, ó: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, certo? Fui pesquisar, fui entender o versículo no grego, certo? Que é a escrita original. E aí, rapaziada, tem duas vertentes, né? Que fala assim, ó. Tem essa que está escrita na minha Bíblia: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E tem outra que fala assim, ó: em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, certo? Teria uma vírgula, né? Depois da palavra hoje, certo? E tem outro significado também, porque as palavras traduzidas em gregos, elas têm significados parecidos, semelhantes, mas usando palavras diferentes.
ficaria no caso assim, ó, certamente declaro hoje, comigo estará dentro do paraíso, certo? Pessoal, vocês têm que compreender que no momento em que o ladrão, ele se arrepende, pede misericórdia, né, pro Messias que está pregado, e pede para ele lembrar dele quando entrar no reino, não é, rapaziada, o ladrão em si que está falando. Seria o caso do Espírito de Deus que estava nele falando, digamos assim, ó, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim, certo? Seria o pai dizendo pro filho, ou pro Espírito, digamos assim, o Espírito Santo, né? Vamos deixar mais simples para vocês entenderem. O que estava no Messias era o Filho do Homem, ou seja, o Espírito Santo, e o que estava no ladrão, o Espírito de Deus, o verdadeiro, certo? Então, o verdadeiro fala para o Messias, fala assim, ó, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim, certo? E aí ele declararia, né? Certamente declaro hoje, comigo estarás dentro do paraíso. Ou em verdade digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por quê, rapaziada? Tem um versículo na Bíblia que fala que para Deus, vamos deixar assim bem claro para vocês, paraíso e jardim do Éden é a mesma coisa. É a mesma palavra hebraica original, é usada para traduzir, né, tanto paraíso como jardim do Éden, certo? São palavras distintas, mas no hebraico original é a mesma palavra, você entendeu? Tanto jardim do Éden é o mesmo significado que paraíso. Então ele fala assim, ó, que para Deus a terra é o paraíso, é o jardim do Éden, certo? Para Deus é o jardim do Éden, é a terra. Então, levando em consideração isso aí, quando ele fala assim, ó, quando entrares no teu reino, certo? Lembra de mim, né? Lembra de mim. Por que, pessoal, que o pai que estaria no ladrão, certo? No trono dele, que seria o ladrão, certo? Após o arrependimento, falaria para o Messias lembrar dele quando vieres no reino, né? Quando ele vier o reino dele. E aí eu fui pesquisar o porquê, rapaziada. Por quê? É porque Deus deu toda a autoridade e poder ao Espírito Santo, né? Ele passou todas as coisas para ele. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Vocês podem ler depois, certo? Não, fala assim, ó, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Você entendeu? Então aqui está falando, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Por quê? Porque Deus entrega toda a autoridade ao Filho. Vocês entenderam? É por isso que quando está lá na cruz, certo? O pai, digamos assim, que está no ladrão, né, que se arrependeu, ele fala, lembra-te de mim quando vier o teu reino, né, quando entrares no teu reino. E aí ele fala, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso, ou seja, no jardim, que seria aqui, quando o reino dele for estabelecido, entendeu? Por quê, pessoal? Porque ele tem que devolver toda a autoridade de volta para o Pai, certo? No versículo 25 fala assim, ó, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Que morte é essa, rapaziada? É a morte do pecado. É uma morte espiritual, entendeu? Não é a morte física carnal. Então, isso faz muito sentido. Quando a pessoa vier te questionar ou me questionar o porquê que esse Lucas 23, 43, que fala que ele estará com ele no paraíso após, né, a morte, ou naquele mesmo momento, né? A tradução pode ter
digamos assim, outro sentido, certo? Outras palavras diferentes. Porque é o que eu fui buscar para vocês, né? Numa tradução com palavras diferentes que fala assim, ó, certamente declaro hoje, comigo estarás dentro do paraíso. Por quê? É sim, rapaziada, ó. Quando o Messias vier e reinar, né, ele vai reinar como está escrito no livro de Coríntios lá, né? Só que vai chegar um momento que ele vai passar esse reino, após ter vencido todos os inimigos, né? Ele vai pegar esse reino e passar para Deus. Vocês entenderam? É por isso que o ladrão lá na cruz, que estava com o Espírito de Deus, fala para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele fala: hoje, em verdade te digo que hoje, né, estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando vier, né, o reino e ele derrotar todos, que a terra voltar a se tornar um jardim do Éden ou um paraíso, o Espírito do Pai estará com o Espírito do Messias, ou seja, com o Espírito do Filho, né, aqui, né, aqui. Então eles, os dois, estarão juntos, certo? Aqui, reinando. Não tem a ver, sim, com um paraíso pós-morte física, entendeu? Por quê? Porque essas palavras, rapaziada, não foi direcionada ao carnal, ao ladrão carnal que estava lá, mas o Espírito de Deus que estava nele, que falou com o Filho que estava pregado do outro lado. Quem é das igrejas evangélicas, assim, que tem mais esse contato espiritual, certo? Quando Deus, tipo assim, você tem dom de profecia, alguma coisa assim, ou Deus te entrega uma mensagem que você tem que entregar para outra pessoa, você tem na sua consciência que aquela mensagem não vem de você, mas sim de Deus. Você é só um porta-voz. Vocês entenderam? Então, no caso, o ladrão ali que se arrependeu, que veio o Espírito de Deus nele, ele era só um porta-voz, mas quem estava falando era o Espírito de Deus, né, dentro dele. Ele seria só, como diz no Antigo Testamento, para se cumprir as profecias, seria o que? O trono de Deus, onde Deus estaria habitando naquele momento, entendeu? Né? É uma vertente totalmente diferente, rapaziada, do que é pregado, né? Que é uma salvação pós-morte, né? Isso traz muito questionamento, certo? Eu venho assistindo muitos vídeos no YouTube e cortes, e no momento o que está em alta, né, circulando na internet hoje é o que? É sobre o bruxo Malagueta. Vocês já ouviram falar desse nome, já provavelmente já viram cortes desse cara, né? Ele, rapaziada, ele não é um inimigo, apesar dele ter comportamentos questionáveis, né, e algumas linhas de pensamentos diferentes, ele não é o inimigo. O que está acontecendo com aquela pessoa em si? Eu não sei o nome dele, né? Mas o que acontece? Ele está fazendo questionamentos ao sistema, rapaziada, religioso. Ele está questionando o sistema. Por que que é assim? Por que que é desse jeito? Ele já leu a Bíblia. E ele tem o entendimento que algumas coisas que as religiões, tanto X, Y ou Z, pregam para nós, né? Nós aqui, não encaixa. A coisa não encaixa. E aí o cara fica com aquilo. Por que que é desse jeito? E aí começa a fazer questionamento, pessoal, né? Batendo de frente com o sistema religioso em si. Eu não estou falando da palavra, estou falando com o sistema religioso. E ele está sendo massacrado, certo? Não estou defendendo as atitudes ou ações dele assim, mas eu levanto a bandeira que ele levanta, certo? Que é o que? É o questionamento contra as religiões.
o porquê que vocês fazem isso, né? Então ele bate de frente, por quê? Porque tem alguma coisa dentro dele, né, que vê e que sabe que tá errado. Vocês compreendem? Sabe que tá errado. Então ele bate de frente e ele está sendo massacrado, certo? Espera algum dia, né, ter a oportunidade de sentar com ele para conversar. Quem sabe Deus não abre as portas, né? Então ele é uma pessoa que já leu a Bíblia, eu tenho certeza absoluta disso, certo? E ele faz esses questionamentos, né? O porquê que é desse jeito, porquê que vocês pregam isso, beleza? Isso é uma pauta, isso é tipo assim, é ir de contra o sistema, certo? Às vezes vocês acham que a igreja pentecostal ou evangélica é um sistema separado da igreja católica. Vocês estão muito enganados, rapaziada. A igreja católica, digamos assim, o catolicismo é a base mais forte, mas essas outras religiões, elas são linhas da igreja católica. Elas simplesmente modificam poucas coisas para enganar, certo? É só isso, rapaziada. A mesma coisa que que a religião católica pratica, tirando, digamos assim, os santos, né, as estátuas, essas coisas, as imagens, as igrejas evangélicas e pentecostais praticam as mesmas coisas. Não tem diferença, certo? Não tem diferença, rapaziada. Então, fica aí, né, uma linha de raciocínio diferente para vocês, certo? O que eu recomendo, rapaziada, para vocês, de mamando a caducando, de tipo assim, você tá com 15 anos, 14, 13, aprendeu a ler, até 60, 70, 80 anos, se você conseguir enxergar, leia a palavra. Leia e pede o Pai para te dar instrução, ensinamento, certo? Tenho certeza absoluta que aquele que bate na porta, a porta se abre. Se você quer isso, quer conhecer a verdade, quer ter o entendimento, quer ter o conhecimento, você bater na porta de Deus todo dia lá, ó, me dá o conhecimento, eu quero, eu preciso, Ele vai te dar, irmão. Ele vai te dar, entendeu? Fica aí. Até o próximo vídeo para vocês e falou!